aí, turma, beleza? Bom, a gente está mudando um pouco de fase, né? Passamos por essa primeira fase para descobrir um pouco de como é o mundo do audiovisual, né? Conhecer um pouco da linguagem, as pessoas que trabalham com audiovisual, as funções. Então, assim, a gente vai partir agora para uma parte que acho que todo mundo gosta, que é a parte mais prática. E aí, de onde vêm as ideias para um filme? Você que nunca teve uma ideia interessante, uma ideia para o seu filme, você pode, por exemplo, usar a própria vida, né? As coisas que você já passou, coisas que você já vivenciou. Uma coisa legal de saber é que os temas têm que interessar o maior número de pessoas possíveis. É legal também você ampliar seu repertório. Ampliar o repertório, você lê mais livros, assistir mais filmes, em peças de teatro, né? Assim que possível, mas assim, assistir o máximo de conteúdo que podem agregar conhecimento a você. Dali você pode tirar algumas histórias, pode pensar em algumas situações para fazer um filme, né? Usar na criação de um filme, de uma obra audiovisual. É importante saber que existem algumas fases para fazer seu filme. Então vamos começar com a criação. A criação é a primeira fase do seu filme. Você precisa ter uma ideia. Todo filme começa a partir de uma ideia, que pode ser original ou adaptada, de um livro, de uma peça de teatro, de outro filme que você viu, enfim. Com a ideia, você já pode criar um roteiro para o seu filme. O roteiro é a forma escrita de qualquer audiovisual. O roteiro no audiovisual é algo bem complexo, então aqui de forma bem resumida, nós vamos tratar um pouco da estrutura dele, né? A estrutura de um roteiro cinematográfico. A estrutura mais clássica de um roteiro consiste no cabeçalho de cena, ação, personagens e os diálogos. No cabeçalho da cena, você vai descrever onde se passa essa cena, se é interior, a locação e se é noite ou dia. Na ação, você vai descrever o que se passa dentro da cena, né? Dentro dessa ação. A gente vai ter o personagem e logo em seguida, se ele falar alguma coisa, o seu diálogo. Então você vai separar o seu filme em cenas, né? Dentro desse roteiro você vai escrever cena a cena usando essa estrutura. O roteiro é o principal instrumento da equipe de realização do seu filme. Lembra que eu falei na última aula sobre decupagem? Então esse seria um momento bom para você fazer isso. Você pega seu roteiro, decupa, ou você pode pegar cena a cena e pensar nos planos que você quer para cada cena. A gente chama isso de roteiro técnico. Com o roteiro técnico em mãos, podemos pensar na fase de pré-produção. É a fase que você vai pensar em tudo que você vai precisar para fazer seu filme. É nessa fase que fazemos a análise técnica do roteiro.
ou decupagem de produção. Cada cena do filme é analisada detalhadamente. Todos os elementos devem ser listados: atores, figurantes, técnicos, equipamentos, objetos, cenários, figurinos. Nessa fase também você vai fazer os testes, vai fazer os ensaios. Feito sua pré-produção, pensado em tudo que você vai precisar para fazer seu filme, podemos partir para a próxima etapa, a produção. Na próxima aula, nós vamos tratar da produção e da pós-produção. E aí eu vou te dar algumas dicas de como usar o celular como uma câmera e como equipamento de edição. Então é isso, turma. Espero que tenham gostado. Para finalizar, vamos assistir um filme, um curta-metragem chamado Alma Crespa. Mais um dia caminhando pelo Rio de Janeiro, cidade que tem fama de ter pessoas livres e tolerantes. Mas será que é assim mesmo? Então por que as pessoas estão sempre me olhando de forma estranha? Sei bem o que elas estão pensando. Não é fácil pra mim. Vai alisar esse cabelo, vai alisar esse cabelo, vai alisar esse cabelo, garoto. Cabelo esquisito. Olha essa menina, olha essa menina. Cabelo esquisito, cabelo esquisito. Água, 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 água. As pessoas deveriam levar em consideração todo o sofrimento que muitos seres humanos passaram para que hoje tivéssemos um pouco de liberdade. Vai alisar esse cabelo, vai alisar esse cabelo, garoto. Não entendo por que a morte foi um destino de tantas pessoas que só queriam uma vida sem preconceitos. Era uma época diferente, eu sei, mas porque até hoje ainda sinto que essa luta ainda não foi ganha. Construir um jardim suspenso para fazer a história mais amena não adianta. Tentar apagar esse passado não é correto. Nosso país tem uma cultura tão rica e o negro é responsável direto por isso. O choro e o samba são provas vivas de que a diversidade só nos faz bem. Imagina Donga, João da Baiana, Pixinguinha e o Heitor dos Prazeres frequentando esse lugar. Heitor dos Prazeres, aliás, que chamou com propriedade esse lugar de Pequena África. Tia Ciata, Quilombo, Candomblé, Carnaval. Quanta riqueza cultural. Vai alisar esse cabelo, vai alisar esse cabelo, garoto. Não tinha justificativa nenhuma. Uma pessoa, por causa da sua cor, servia um senhor branco e trabalhar até suas últimas forças. Nesses sobrados, eram escravos e escravas que faziam tudo. Cozinhavam, costuravam, varriam o assoalho, limpavam a prataria, serviam de brinquedo. Vai alisar esse cabelo, vai alisar esse cabelo, garoto. E ainda bem cedinho, iam às fontes e chafarizes, buscar água e lavar as roupas dos seus senhores. Carregavam jarros e trouxas na cabeça. Quando o sol se escondia, eles levavam para as valas, praias ou lugares desertos, pesados vasos cheios de excrementos acumulados nas casas. Vai alisar esse cabelo, vai alisar esse cabelo, garoto. E pensar que nesse prédio foi assinada a Lei Áurea. Tantos séculos se passaram e até hoje sinto que ainda temos muito para conquistar. Preconceito e racismo ainda existem e resistem, sim. Cabelo esquisito, cabelo esquisito. Mas, apesar dos pesares, eu agradeço a todos que lutaram e lutam até hoje pela nossa liberdade de ação e expressão. A minha, eu luto diariamente para conquistar.